Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa tarde, meus queridos. Agora falando sobre o especial de 300 inscritos, meio atrasado. Daqui a pouco talvez a gente chega aos 400. E eu ainda tô aqui. Mas vamos lá. Esse vídeo é muito especial para mim, pois vai tratar de um dos assuntos mais importantes da fé católica, a existência de Deus. Mas nós não vamos simplesmente falar que Deus existe porque, sei lá, o universo teve um começo. Não. Nós vamos usar as 5 vias de Santo Tomás de Aquino para provar a existência de Deus. Tá? E vocês percebam que isso é só um pouco da inteligência de Santo Tomás de Aquino, porque ele é brilhante. Então, começando, a primeira via é a via do movimento. Tá? Como entender assim? As coisas se movem, tá? Mas como assim se movem? Bom, vamos lá. Como é que eu posso explicar? As galáxias se movem, as coisas possuem movimento, tá? Tudo aquilo que é movido precisa de uma potência para se mover, mas tem coisas que se movem sozinhas. Simplesmente existe uma potência por trás responsável pelo movimento. Tá? Ele fala muito da parte do cosmos, literalmente, porque nós percebemos que aquilo se move. Ora, se aquilo se move, tem alguma razão, algum motor. Né? Não existe hipótese de que as coisas estão estáticas. Negar o movimento seria negar esta prova. Né? Então, existe sim coisas que se movem isoladamente, sem usar de força ou potência externa. Seguindo essa linha de raciocínio, alguma coisa fez aquilo se mover. Alguma coisa. Percebe? E essa coisa é Deus. Mas Santo Tomás de Aquino não apela para coisas tipo, por exemplo, a gravidade. Um movimento para baixo. Nós sabemos, de acordo com a física de Newton, é pelo acúmulo de massa no centro da Terra, e pela física de Einstein é por questão de ondas, ondulatória. Porém, o próprio padre Lemaitre, que escreveu a teoria do Big Bang, acreditem se quiser ou não, tá? Não é obrigatório se você é católico, mas ele pegou uma parte da Suma contra os Gentios, que é a parte do movimento, e associou a teoria científica da criação do universo, porque já era perceptível na época de Tomás de Aquino que as coisas se mexiam, as estrelas, as galáxias, a noite. Ora, se elas se moviam, então alguma coisa tem aí. E o próprio padre Lemaitre, ele prevê a existência de Deus no Big Bang. Por quê? Porque as galáxias se movem em direções opostas, mas elas se convergiam no passado. É isso que é mais brilhante, tem tudo funcionando a tempo e a hora. A segunda via é a pela causa eficiente. Tá? O que significa isso? Significa a ordem natural das coisas. Tá? É basicamente que as coisas seguem um fluxo correto, funcionam da forma certa, do jeito certo. É um axioma que Santo Tomás diz. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você consegue formar um ecossistema na sua casa. Basta você ter um pouco de umidade, um pouco de oxigênio, um pouco de ar, fazer um potinho. E algumas plantas, até uma parte desértica, tem vida e as coisas seguem um ciclo sempre correto. Então as coisas sempre funcionam, certo? O sol vem. No campo, se você deixar alguns anos, você já tem insetos, você já tem todo um ecossistema formado, até mesmo no lixeiro da nossa casa. Em vários lugares dentro nós temos um ecossistema com predadores, com a luz, no caso o universo também, tá? O universo você pode enxergar desse jeito, tudo funciona certinho. Quando vocês falam, mas como
as pessoas nem percebem, mas nossa, o universo está todo perfeito, todos os planetas. Vocês têm noção que a Terra, isso agora falando da parte científica da coisa, a chance de ter vida aqui era mínima. A Terra está num canto que ele foi calculado pequenininho, que é o chamado canto para a vida. É uma zona das órbitas dos planetas que literalmente são propícias à vida e são muito raras. A Terra está certinho num lugar desse. Vamos dizer, um grama de nitrogênio no tempo errado não teria vida aqui na Terra. Essa é a lógica. Então as coisas funcionam certinho, funcionam a tempo e a hora, os planetas estão alinhados certos, a estrela do jeito certo, com a temperatura certa, tudo certo para ter vida. E não foi o acaso. Isso tudo não acontece só na Terra, acontece no universo inteiro. Tá? Isso não é acaso. É isso que Santo Tomás de Aquino exprime. A terceira via, a prova pelo necessário. Tá? Basicamente, entre o possível e o necessário. Né? Essa via, o possível e o necessário, ele vai abordar muito sobre o tempo, o destino. Uma pessoa do jeito diferente, ela poderia ser, mas não foi, ela seguiu uma linha certa e isso impactou absurdamente a história. E precisou acontecer daquele jeito. Se não acontecesse, nós não imaginaríamos o grau de alteração, o grau da mudança, perdão, a moto passou aqui, o grau de impacto que isso poderia ter na nossa vida. Dando um exemplo simples. Ora, se, por exemplo, Portugal tivesse sido destruída pelos espanhóis lá nas primeiras batalhas, lá do Conde de Portugal, que se tornou rei aclamado, eu me esqueci o nome da batalha, mas foi uma batalha importantíssima e Portugal estava na extrema desvantagem. Ora, o que acontece é o seguinte: se Portugal tivesse deixado de existir, o que poderia ter acontecido ainda naquela época? Como seria o Brasil e a América Latina inteira sem Portugal? Será que nós seríamos colônia britânica? Será que nós seríamos colônia... Tá entendendo? Então tudo tem uma razão. Não existe isso aqui foi por acaso. Não existe acaso. Se aquilo aconteceu, é porque tem uma razão. Basicamente, nós temos as possibilidades, mas se aconteceu, é o que aconteceu. E, portanto, é necessário afirmar a existência de Deus como algo necessário por si mesmo, que não encontra alhures a causa de sua necessidade, mas é que é causa da necessidade para os outros que todos chamam Deus. Resumindo, se o próprio para nós as coisas são necessárias, Deus também é necessário existir, para tudo fazer sentido. Essa é a grande lógica. Não é possível Deus existir, é necessário. Tem até um filósofo, que agora me fugiu o nome, que ele disse: se Deus não existisse, ele teria que ser inventado. Ele não foi inventado, todo mundo sabe que ele existiu, veio ao mundo, morreu numa cruz, mas enfim, Deus existe e é necessário ele existir. As coisas fazem muito mais sentido. A própria moralidade só faz sentido se Deus entrar na equação. Não tem como a sociedade existir de forma moral, até a própria ética, que é o estudo da moral, sem Deus. Imagina um mundo sem Deus. A quarta via, a prova pelos graus do ser. Essa aqui ela é muito boa. Essa dos graus, eu acabei de falar da moralidade no necessário, né? Agora, essa daqui, ela complementa. Você veja que elas são todas um complemento. Essa aqui vai falar sobre o grau de nobreza ou de coisas ruins de uma pessoa. Ora, se Deus não existisse como bondade suprema, como nós teríamos um grau de separação entre as pessoas? Tipo, como você iria analisar uma pessoa e falar: poxa, essa pessoa é imoral, poxa, essa atitude que ela está fazendo é imoral, tá? Então nós entendemos que existe um grau. Nós temos uma noção na nossa cabeça de que uma pessoa é honesta, de que uma pessoa é bondosa, de que uma pessoa é caridosa, mas aquilo não surgiu do nada. Você pode ver sociedades que não tiveram Deus, por exemplo,
nós tínhamos uma falta de noção, às vezes em questões morais. Como, por exemplo, na Grécia nós havíamos orgia, sexo explícito. Mas uma coisa intrínseca na mente humana foi, por exemplo, a moralidade na honestidade. Ninguém gosta de ladrão, ninguém gosta de quem assassina outros de forma inocente. É quase uma coisa que move o ser humano. É uma moralidade, é uma verdade. Né? É o que nós chamamos de ipso facto. Então, existe um grau supremo. No conceito de infalibilidade, principalmente para quem já é batizado isso, na Igreja Católica, isso muita gente percebe. Quando você vai a uma missa que está errada, quando você vai num culto herético, você percebe que tem alguma coisa errada aí. Isso é infalibilidade, tá? Isso não é um grauzinho da infalibilidade de Deus. Quando nós falamos de fé. Mas agora, falando da moral, Deus está presente. Você sabe quando certa coisa, poxa, isso não é certo. Poxa, essa fornicação excessiva, isso está errado, tem alguma coisa. Sabe quando você para para pensar nesse jeito? Essa é a moralidade. Por quê? Porque o grau supremo da moralidade para todos nós chamamos Deus. Ele é a relação suprema para nós compreendermos, tá? É Ele. E agora, falando de uma das mais impressionantes, a quinta, que é muito conhecida, a causa final. Prova pela causa final. Tá? Ela basicamente foi recebida, de acordo com a tradição, Tomás diz que recebe de João Damasceno esse conhecimento. É um axioma. Coisas contrárias, o axioma se baseia em coisas contrárias entre si, naturezas distantes, dissoantes. Tá? Não podem encontrar-se numa mesma ordem nem conciliar-se em torno de um mesmo fim sem que algo as governe e dirija, todas e cada uma em particular. Isso está na Suma contra os Gentios. E ela, basicamente, como todas elas se complementam, vai nos dizer as coisas funcionam de forma harmoniosa. O nosso corpo, cada um dos nossos membros, alguma coisinha fora do lugar você perde. Tudo é um equilíbrio. O nosso corpo perfeito, com os nossos órgãos funcionando perfeitamente. Nós funcionamos quase uma máquina. Como nós estamos na artéria e tudo se organiza, parece um vaso sanguíneo, as células, a estrutura óssea segue um padrão. Mesmo em animais de cunho mais primitivo, seguem a mesma lógica, tá? E o próprio Tomás de Aquino vai nos dizer na Suma Teológica: ora, aquilo que não tem conhecimento não tende a um fim, a não ser dirigido por algo que conhece e que é inteligente, como a flecha pelo arqueiro. Logo, existe algo inteligente pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas ao fim, e a isso nós chamamos Deus. Tudo existe um fim. Existe um fim para as coisas. O fim da vida, o fim de um ciclo, um ciclo de trabalho. As coisas não são feitas para durar para sempre. E nós hoje compreendemos que o próprio universo não foi feito para durar para sempre. Tá percebendo? As coisas foram feitas para ter um fim. E o próprio Sol, os cientistas calculam que vai ter um fim. Então, se as coisas foram feitas para ter um fim, é que alguma coisa foi escrita no começo. Assim como um texto, quando um autor vai escrever, tem um começo. Ele tem a introdução, tem os primeiros parágrafos, tem alguém no final. E de modo muito mais além da forma sensível, inteligível, a causa final, ela faz da forma mais racional possível de você pensar. O cosmos tem um fim, como eu mesmo disse. Existe um limite, existe um pensamento, um final. As coisas possuem fim. Ora, vou citar a teoria do Big Bang aqui para ficar mais claro, para ficar mais fácil de entender. Se o universo convergiu de um único ponto e ele veio de lá e ele vai acabar, é aquela analogia que eu usei do escritor. Você começa a escrever um texto e o texto vai ganhando corpo, assim como um pintor pinta um quadro, mas chega uma hora que tem um fim.
A única coisa que não tem fim é Deus, porque Deus não existe, Deus é. Ele sempre existiu. Esse conceito de tempo, o próprio tempo, foi criado por conta do universo. O universo tem um tempo, mas Deus não. Deus veio antes do próprio tempo, o conceito de tempo. Porque ele sempre existiu, ele é, né? E Santo Tomás de Aquino faz de uma forma brilhante, porque ele analisa a natureza e percebe, existe um padrão. Existe um padrão em tudo. Existe um padrão sensível das coisas. Existe um padrão. Ele usa a própria natureza e o conceito do universo para provar a existência de Deus. Tudo funciona a tempo e a hora. Ele não se utiliza aqui de conceitos bíblicos. Tá? Então você não vê nas 5 vias conceito bíblico. Você não vê o Santo Tomás de Aquino falando sobre... Ele vai falar isso em outros momentos, mas não nas 5 vias. Ele fala isso de modo filosófico e geral para que todos pudessem entender. Vejam o quanto é genial este santo. Eu fico por aqui, meus queridos. Esse foi o especial de 300 inscritos. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Vão em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.